Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou um dos membros aqui da equipe do Diário do Cinema e hoje nesse vídeo nós iremos trazer um vídeo de indicações de filmes. No caso, os filmes que nós iremos indicar aqui hoje são filmes sobre esporte. Então se você já gosta do tema, se inscreve aqui no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo e vamos para nossas indicações. O primeiro filme aqui que eu vou indicar aqui pra vocês se chama A Gangue Está em Campo, estrelado pelo Dwayne Johnson, ou mais conhecido como The Rock. No caso, no filme a gente acompanha um personagem do The Rock, que no caso ele é um agente penitenciário, que ele é responsável pela parte de disciplina dos jovens que estão nessa agência penitenciária, onde ele percebe que os jovens eles estão sempre em conflito, sempre arrumando briga entre eles. Então ele decide criar um time de futebol americano para ver se ele consegue trabalhar mais essa questão da disciplina entre esses jovens, para eles começarem a se ajudar mais entre eles e mostrar para eles também que não existe só essa vida de gangue e de criminalidade fora da prisão, que eles têm um rumo que eles podem seguir, que é o esporte, que o esporte realmente ele pode mudar a vida das pessoas. É um filme extremamente motivante. O The Rock, a gente encontra ele aqui na sua melhor atuação, ele manda muito bem no filme. Os outros personagens coadjuvantes, que no caso são os meninos, eles estão muito bem. É um filme extremamente motivador e vale muito a pena você assistir. O próximo filme que a gente vai indicar aqui para vocês, no caso se chama McFarland nos USA. Eu acho que é assim que pronuncia, vai estar aparecendo a capa do filme provavelmente aqui em algum lugar. Bom, no filme a gente acompanha o personagem do Kevin Costner, que no caso é o John White, que no caso esse filme ele é baseado em fatos reais, como os outros filmes que eu vou indicar aqui também. Bom, a história do filme é o seguinte, o personagem do Kevin Costner, ele é um professor de educação física, que ele trabalhava num time americano, um time de futebol, que aí no caso ele acaba sendo demitido e tendo que se mudar para outra parte da Califórnia, onde ele começa a trabalhar como professor de educação física numa escola, onde ele vê que os alunos, em questão na matéria de educação física, eles não levam tanto a sério, até que ele começa a observar esses alunos fora da escola e descobre um potencial neles, que é no caso no atletismo. Então ele começa a trabalhar essa questão do atletismo com esses alunos e começa a inscrever eles na competição de atletismo, que no caso é o cross country, que é uma modalidade que até eu não conhecia, mas é basicamente como se fosse uma maratona em equipes, onde eles têm que... Não é um revezamento, mas é uma maratona onde a equipe tem que chegar primeiro num determinado lugar. É um filme baseado em fatos reais, como eu já disse. É muito legal você ver a transição dos personagens do começo do filme até o final do filme, a perspectiva que eles têm em relação ao esporte no começo e a relação que eles têm com o esporte no final do filme. É claro que tem um pouco dos clichês de todo filme de esporte, que no caso os personagens no começo não gostam do esporte, depois começam a gostar, o professor é sempre motivador. Mas é um filme muito bom, extremamente motivante também. O Kevin Costner, ele manda muito bem no filme e vale muito a pena você assistir. Então fica aqui a nossa dica. O próximo filme que nós iremos indicar aqui para vocês se chama Invictus. Esse daqui talvez já é um filme um pouco mais conhecido, estrelado pelo Matt Damon e o Morgan Freeman, que no caso a história do filme se passa na África do Sul, onde o Morgan Freeman ele interpreta o Nelson Mandela, na época onde ele é presidente da África do Sul. E a gente vê aquela África do Sul pós-apartheid, onde a segregação ainda existe um pouquinho sim, há muito preconceito. E o Nelson Mandela, ele vê uma forma de unir o povo através do esporte. Então ele decide investir um pouco mais no time de rugby, que no caso do time da África do Sul de rugby, na seleção, pensando em unir as pessoas de seu país através do rugby, através do esporte. Então ele começa a investir um pouco mais. O personagem do Matt Damon, ele interpreta o capitão do time de rugby, ele também no filme está muito bem, onde o objetivo tanto do personagem do Morgan Freeman, que está interpretando o Nelson Mandela, quanto o personagem do Matt Damon,
é a questão de ser campeão do mundo na relação de ser campeão do mundo do rugby. É um filme também baseado em fatos reais, extremamente bem feito também. O Morgan Freeman, ele, se eu não me engano, ele foi indicado ao Oscar por esse filme. E é um filme muito bom, vale super a pena assistir. E o mais impressionante de tudo, que ele é um filme baseado em fatos reais. E o que acontece no filme, você pensar que aconteceu realmente, é impressionante. O próximo filme aqui que a gente vai indicar para vocês, no caso será, na minha opinião, o melhor aqui da lista, que no caso se chama Raça. É um filme um pouco mais recente, que ele foi ele foi lançado em 2017, onde a gente acompanha a história do Jesse Owen, que no caso é um atleta norte-americano, negro, que ele começa a viver do atletismo em plena década de 1930, onde a questão da segregação nos Estados Unidos estava extremamente forte. É naquela época onde os negros frequentavam um determinado tipo de ambiente, onde os negros eles tinham lugar específico onde eles podiam sentar. Então, você imagine, um atleta que vai competir nas Olimpíadas, negro, e nesse ambiente, como que foi difícil a trajetória dele. E o filme retrata isso muito bem. A gente vê o racismo implícito em praticamente todos os personagens do filme, menos no personagem do treinador dele, que ajuda ele, que incentiva ele, que coloca como meta para ele chegar nas Olimpíadas de 1936. Deixa eu só conferir. Isso, nas Olimpíadas de 1936, onde vai ser disputada na Alemanha nazista, onde o Hitler ainda estava vivo, ele estava dominando tudo lá. E lá você já sabe que eles não gostavam tanto de judeus quanto dos negros. Então você vê como que foi essa trajetória desse personagem, que é uma lenda do atletismo. É muito bom esse filme. E você vê ele chegando lá na Olimpíada, ganhando 4 medalhas de ouro, esfregando essas medalhas na cara dos racistas. É muito impressionante isso. O filme aborda também questões de, por exemplo, se ele deveria ir ou não ir a essa Olimpíada por questão de racismo, das possíveis ameaças que ele podia encontrar lá. É um filme muito bom, na minha opinião, o melhor aqui da lista. Tá na Netflix, tá super acessível, então vale uma indicação aqui também. Bom, o próximo filme que eu vou indicar aqui pra vocês hoje vai ser Lutando por um Sonho, que no caso é um filme um pouco mais antigo, esse daqui, se eu não me engano ele é do começo do anos 2000, que no caso a gente acompanha a trajetória de um garoto iraniano, que ele vivia lá no Irã, onde estava em plena aqueles conflitos de guerra. Então ele decide vir para os Estados Unidos, escapando das questões das guerras lá no Irã, e vem para os Estados Unidos morar com o tio dele, atrás de uma vida melhor fora dessas guerras. Então ele, ao chegar na escola dele, ele encontra uma série de dificuldades, porque o filme ele é ambientado em 1979, onde a imagem do Irã e dos iranianos era extremamente passada pela mídia de uma forma extremamente negativa, ou seja, todo mundo assim, numa visão geral, tinha um preconceito contra o iraniano. Então ao chegar na escola, ele encontra uma série de dificuldades, uma série de preconceito, e nessa escola ele descobre a luta olímpica, onde ele demonstra muito talento, e o treinador então decide acolher ele no time de luta olímpica da escola e começa a treinar ele. Então, ao longo do filme, o tio dele também demonstra um grande interesse e demonstra grande conhecimento na luta olímpica também. Começa a treinar ele também. E ele acaba sendo, ao longo do filme, conquistando um monte de títulos olímpicos. E o melhor de tudo desse filme é você ver que isso tudo aconteceu de verdade. Que esse filme, no caso, é baseado em fatos reais, né? Aconteceu tudo de verdade. Todas as séries de dificuldade que esse jovem encontrou também. Os atores, eles mandam muito bem, que no caso o ator principal é o Jorge Costuros, deve ser alguma coisa assim. Ele manda muito bem no filme também. E é um filme super legal, vale muito a pena assistir. É claro que ele não foge de alguns clichês de filme de esporte também, daquelas mesmas coisas de sempre. O pessoal não acreditando nele, depois começa a acreditar, depois ele começa a se enturmar com a turma da escola. Mas mesmo assim é um filme muito bom, vale super a pena assistir.
E o nosso filme, o último filme da lista, mas não menos importante, é o filme chamado Rudy, que no caso é um filme de 1993, que no caso a gente acompanha o personagem do Sam Austin, que no caso é o mesmo ator que fez aquele filme famoso, que no caso é O Senhor dos Anéis. E a gente acompanha o personagem dele, que ele interpreta o Rudy, que no caso também é um filme baseado em fatos reais, que no caso ele é um garoto que desde pequeno ele sonhava em ser jogador de futebol americano numa escola específica, numa universidade específica, que é a Universidade de Notre Dame, lá nos Estados Unidos. Então, desde pequeno, por ele ter uma baixa estatura, ele não tem muito porte físico, ele sempre sofreu uma série de preconceitos, um monte de gente falando que ele não seria capaz também de chegar por conta do condicionamento físico dele. Condicionamento físico não, né? Mas mais por conta da estatura e do porte físico dele. Mas ao longo do filme, ele demonstra que ele tem vontade, ele tanto tem que ir muito bem nas questões acadêmicas, porque para você estudar nessa universidade você tem que ser muito bom. Então ele se esforça muito estudando, se esforça muito indo atrás do seu sonho, querendo ser um jogador de futebol americano nessa universidade de Notre Dame. É bom você ver ao longo do filme que até mesmo as pessoas da família dele não acreditavam nem um pouco nele, e ao longo do filme ele vai demonstrando que ele tem a vontade, que ele tem um talento, que ele quer e ele vai conseguir ir atrás dos objetivos dele. É um filme muito bom também, está disponível também na Netflix e vale super a pena assistir. É claro que todo filme de esporte, ele passa por alguns clichês que a gente já está acostumado, mas todo filme de esporte, uma coisa que a gente não pode negar, que eles são extremamente motivador, que o esporte ele pode realmente mudar a vida das pessoas, tanto financeiramente, quanto questões éticas e morais das pessoas. Ao longo do esporte, a gente pode aprender uma série de questões, uma série de valores, conhecer pessoas incríveis. Então todo filme de esporte é extremamente muito legal, claro, sendo bem feito. Então, se você gosta dos filmes de esporte, se você gostou da nossa lista, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário aqui também e até a próxima!